Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Lauriane Barbosa e quero falar para você 5 dicas para te ajudar a emagrecer com mais facilidade, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero falar para você que vale ouro e não é só para quem quer emagrecer é comer devagar. Então, a importância de comer devagar é muito importante. Porque primeiro que facilita o meu processo digestivo, tá? E a gente tem que lembrar que o nosso estômago não tem dente. Então a mastigação tem que ser feita na boca, tá bom? Pra seguir o alimento depois do estômago e ir pro intestino muito mais fácil, tá certo? E isso, por que vai facilitar o meu emagrecimento? Porque quando eu como devagar, eu dou tempo da mensagem da minha boca e pro cérebro dizendo que tá ok, do estômago na verdade, né? Dizendo que tá, ok, já estou saciado, tá bom? E aí com isso você vai se saciar mais rápido porque não vai comer demais, tá certo? E uma outra coisa também é que você aproveita mais os alimentos e você gasta mais tempo com aquela refeição. Então assim, uma dica muito simples para você comer mais devagar é largar os talheres no prato. Se for necessário, se você é uma pessoa que come muito rápido realmente, usar o cronômetro para marcar lá pelo menos aí uns 10 minutos para você fazer uma grande refeição. Então é bem importante essas dicas para comer devagar, tá bom? Uma outra coisa também bem importante é você ter atenção naquilo que você está comendo. Então, às vezes a pessoa, eu mesma já fiz isso, né? Quem não fez? Tá vendo uma televisão, tá vendo o celular e tá comendo e não se percebe. Então, isso também faz com que você coma bem mais rápido, tá? E coma mais, tá certo? Bom, a segunda dica que eu quero falar pra você é quando você está com um prato de comida na mão, imagino que você já coma salada, então coma ela primeiro. Primeiro a salada porque ela tem mais fibra, então isso também vai te ajudar a se saciar mais. Então eu te garanto, se você bate aquele prato de salada primeiro, eu te garanto que você vai ficar mais saciado e vai comer um pouco menos do que você tiver. Por exemplo, arroz e feijão, não nada contra o arroz e feijão, mas se você comer muito mais arroz e feijão, logo você vai engordar um pouco mais. E uma outra coisa também, quando a gente tá falando de metabolismo, tá? Eu tenho uma outra resposta quando eu como a salada, por exemplo, com uma proteína e não carboidrato primeiro. Isso aí já envolve vias metabólicas, tá certo? Mas acredite, faz diferença, você vai comer bem menos. Uma outra coisa bem importante, então a gente vai para a terceira dica, tá? É aumentar o seu consumo de água e chá. Bom, o chá a gente sabe que tem vários benefícios aí, inclusive alguns termogênicos, outros que vão controlar a ansiedade, mas onde eu quero também chegar com o aumento do líquido no geral, com água e chá, é que só o fato de você estar bebendo alguma coisa, colocando alguma coisa no seu estômago, naturalmente aquela vontade de ficar beliscando já ameniza. Então, se hidratar corretamente tem vários benefícios, é óbvio, né? Para o intestino, para a pele, enfim. Mas pensando em emagrecimento também, o fato de você estar, né, colocando aí, como falei, o líquido, tomando o líquido, isso ajuda a você querer beliscar menos coisa, além dos benefícios do chá que eu falei, né? Bom, a quarta dica é estimular o seu paladar, tá? Com azedos e amargos. Isso aí, essa dica é muito importante para quem adora aquele docinho. Então, se você é uma formiguinha aí e você adora aquele sabor doce, a gente tem que dessensibilizar as nossas papilas degustativas que estão aqui na nossa língua. Então, quando eu começo a consumir alimentos mais azedos e amargos, vamos pensar aí no chá verde, que é mais amargo. Quando começo a ingerir mais esse tipo de chá, eu vou me acostumando com o sabor amargo, e aí quando eu for comer algo muito doce, eu vai ter mais facilidade, não é, e importante, tá? Não é de uma hora para outra. Eu vou ter mais facilidade vou sentir mais aquele doce, sabe? Forte. Uma outra dica, por exemplo, pra gente acostumar o nosso paladar vamos dar um exemplo, com relação ao chocolate, né? Uma paixão aí mundial. Quando você que ama o chocolate ao leite, tá? E aí você vai pro chocolate 70%, 80%, você vai se sentir muito amargo. Isso é fato. Porém, se você gosta muito de chocolate ao leite e você muda pro de 50, aí você fica uma semana do de 50, ok, você vai acostumar a sua língua realmente a esse paladar
mais ou menos aí meio termo. Depois você passa por 60, por 70 e você vai realmente acostumando. Eu tenho vários pacientes que já fizeram isso. Isso aconteceu comigo, aqui em casa a gente só usa 70 e pra mim o sabor do chocolate é esse, tá? Então faz o teste. E uma coisa que você pode usar também para dessensibilizar o seu paladar é usando mais frutas cítricas. Então o maracujá, por exemplo, que é mais azedinho, faz um esforço de consumir ele mesmo, sem açúcar, sem adoçante. Isso é bem importante. Uma coisa sobre açúcar, sobre adoçante, então você que não consegue tirar ainda, você tem que fazer essa redução progressiva, tá bom? Exemplo do café. Então se a pessoa coloca uma colher de sopa no café, passa a colocar meia, depois uma colher de sobremesa, uma colher de chá, e aí sim você vai reduzindo e você vai ter ótimos resultados, eu te garanto, tá certo? Bom, a quinta dica que eu quero falar com você, que sem essa, nada disso adianta, porque se você não se organiza, nada disso acontece. Você pode ter várias intenções boas, mas se você não se organiza na hora da compra, por exemplo, de ter algo saudável em casa, fica muito complicado de você comer o saudável, não é verdade? Então uma pessoa prevenida vale por duas, né? É o que falam. Então eu te sugiro, tá, a você se organizar. Seja com um exemplo, frango desfiado em casa, para você não ir toda hora pro queijo amarelo. Seja fazer uns bolinhos, e eu adoro passar receitinha para os meus pacientes, eles sabem disso. Então, e ter alimentos certos, alimentos que duram mais na geladeira. Então, realmente fazer um planejamento, fazer uma lista de compra e se organizar, né? Porque nada vai adiantar se você não tiver aquele alimento. Então, para comer na hora que você estiver com fome, na verdade, porque eu te garanto, se você tiver o que comer em casa, saudável ou congelado, o pedido do fast food vão ser por outro motivo, não por falta de opção, tá certo? Essas foram as 5 dicas que eu quis deixar pra você e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua rotina e no seu peso, tá bom? Grande beijo, a gente fica por aqui.